Senhor Jesus Cristo, você pode ter todas as coisas. Aleluia. Sente-se louvando ao Senhor enquanto o Celso vai tocando. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17. Amados irmãos, diante das minhas limitações, eu convoco os meus amigos que orem por mim esta noite, que o Senhor me ajude a trazer a palavra do Senhor, que vão interceder por mim. E o Senhor tem palavras para todos. Talvez você não vai se enquadrar numa palavra, mas você se enquadra noutra. E assim, você com o coração aberto, o Senhor Jesus Cristo vai te animar aqui esta noite, vai trazer uma palavra de ânimo, vai trazer uma palavra de renovo. Então eu convido a todos, assentados mesmo, a ler a palavra do Senhor. Essa palavra, meus amados irmãos, eu estou estudando ela há alguns dias, eu já tenho falado de alguns itens dela, porém o Senhor Deus tem uma exclusividade, eu penso assim comigo, porque toda mensagem que eu começo a escrever, eu levo muitos dias, sabe por quê? Porque eu vou vivendo ela, eu começo a ler, eu começo a estudar, e as coisas começam a acontecer na minha vida, e eu vou vivendo. Aí quando eu chego aqui para falar, meus amados irmãos, pode ter certeza, não são palavras vazias, mas são palavras vivenciadas. Se eu te falar que o Senhor Jesus Cristo te traz uma vitória, pode crer que em algum tempo, em alguns dias passados, o Senhor deve ter me dado uma grande vitória. Então eu quero que você assuma isso para ti, que o Senhor Jesus Cristo me faz viver a palavra antes de trazer para a igreja, amém? Diz assim, Tiago capítulo 5, versículo 17: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Elias, ele aprendeu algo muito fundamental e ele deixou para nós, e nós nos espelhamos muito nele, podemos observar nele e aprender com ele. Ele, ali o versículo de Tiago diz assim, olha, Elias orando, ele aprendeu a conexão. Elias orando, pediu a Deus que não chovesse. Então a conexão entre o céu e a terra é orar. É por isso que os irmãos estão aqui orando todos os dias. É por isso que você vai para o seu trabalho orando. É por isso que você dirige o seu carro orando. É por isso que você move o céu em seu favor. Sabe por quê? Assim como Elias, você aprendeu que a conexão entre o céu e a terra é orar. Aí Deus abre a janela do céu e traz uma bênção especial sobre a sua vida. Mas, amados irmãos, eu quero falar sobre a escada de Elias, que contém 5 degraus. Eu falei de 2, eu vou repetir essas 2 aqui esta noite, e eu creio que não foi todos os irmãos que ouviram essa parte. Quando eu falo a escada de Elias, eu estou falando do gráfico da vida dele. É a mesma coisa que eu falar para você, ou você encontrar com o seu amigo, e o seu amigo falar assim, olha meu querido amigo, me roubaram o meu carro, ou seja, meu amigo, eu perdi o emprego. Aí você fala para ele, olha, não se preocupe, porque eu também passei por isso, e o Senhor Deus dá vitória nisso. Sabe o que você está dizendo para ele? Nesse degrau que você está pisando, eu também pisei. Então tudo que está acontecendo com você também aconteceu comigo. Então a sua vida, meus amados irmãos, é uma escada, e isso vai coincidindo uns com os outros. Nós vamos nos ajudando, sabe por quê? Porque a escada que nós estamos subindo ou descendo é as mesmas dificuldades vêm sobre nós, porém nós temos que ajudar mutuamente e dizer, o Senhor é conosco e nos dará vitória, amém? Quando eu falo da escada de Elias, eu estou falando que Elias passou por fases. Ele está descendo, ele está em determinados lugares, pisando em determinados degraus, que a gente pode olhar e falar assim, eu também passei por isso, ou eu também vou passar por isso, e porventura se eu passar, eu vou tomar uma atitude abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo, porque eu dei ouvido à palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Amados irmãos, Elias, o primeiro degrau que ele desce é o Monte Carmelo. Você conhece a história. Elias, ele está sumido há 3 anos e meio. Acabe está à procura dele, de repente ele se aproxima, ele se apresenta lá para Acabe, e Elias fala, olha Acabe, veja bem, tudo que está acontecendo aí com o povo não é por minha culpa, é por sua culpa. Então reúne o povo lá no monte, no cume do Monte Carmelo. O Monte Carmelo era uma sequência de montanhas que partia do mar Mediterrâneo, e aquele monte era consagrado ao Deus Baal. E aí Elias fala assim, olha, reúne o povo,
vai você, Acabe, vai o povo e vai os 450 profetas de Baal, vai todo mundo lá, se reúne todo mundo lá, porque Elias traçou um plano, Elias colocou algo na sua cabeça e apresentou para Deus, pensando que era totalmente a vontade de Deus. Então esse primeiro degrau que ele desce, eu quero dar o nome desse degrau: expectativas não correspondidas. Elias, quando ele se apresenta lá em cima, está o altar de Baal colocado, os profetas de Baal estão todos ali invocando a Baal, eles estão adorando, eles estão buscando, eles começam a riscar as suas costas, eles começam a se mutilar, pensando que isso ia atrair a presença de Baal. Eles começam a fazer diversas coisas, e Elias começa a caçoar deles: olha, eu acho que ele está surdo, eu acho que ele saiu de férias, eu acho que ele foi passear, eu acho que ele não está em casa, por isso que ele não está se movendo em favor de vocês. Passa tudo isso, é próximo ao meio-dia, agora é a vez de Elias, o homem de Deus. Elias reconstrói novamente o altar, e ele invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, e na mesma hora o céu se abre e acontece algo na presença de todo mundo. Todo mundo vê, Acabe vê, os profetas vê, o povo vê. Desce um fogo do céu, um fogo consumidor, algo extraordinário acontece. Eles nunca tinham visto aquilo, e acontece diante dos olhos dele. Desce, consome o altar. Você conhece a história, eu vou ganhar tempo. Ele consome aquele altar, lambe a água, e Elias sai vitorioso. Porém, Elias, na expectativa dele, ele queria que Acabe se convertesse com aquela ação, ele queria que Jezabel se convertesse, ele queria que os profetas de Baal fossem mortos, e realmente eles foram. Ele queria que o povo se convertesse, não passasse mais a andar em dois caminhos, para lá e para cá. Ele queria que o povo, Acabe e Jezabel, andasse na presença do Senhor. Por isso que ele faz tudo aquilo na presença dele, na presença de todo mundo, e não é isso que acontece. Então por isso que o nome é expectativas não correspondidas. Elias começa a ficar um pouco triste, um pouco abatido, ele começa a ficar cansado, porque a batalha foi muito grande, ele começa a ficar então entristecido, e ele vai se entristecendo e vai ficando fragilizado. Por quê? Porque a expectativa dele não foi correspondida. E eu vou aplicando agora a mensagem para não perder a atenção de todos. Amados, sabe o que significa isso? Quando você às vezes desenha e espera que Deus pinte esse desenho, e não é assim que acontece. Às vezes você colocou na sua mente em 2011 que você iria dirigir tal departamento, que tal pastor ia assumir lá tal igreja, que você seria promovido no seu emprego, que Deus abriria as portas em determinado lugar, que você seria abençoado em determinada fase, que o seu casamento iria mudar. Você traçou um plano e aquilo não aconteceu. Você buscou a presença do Senhor e agora tudo aquilo não aconteceu. Talvez alguém aqui está dizendo assim: aconteceu comigo, eu esperava que tal coisa acontecesse comigo em 2011 e não aconteceu, não foi assim. Aí a gente vai ficando fragilizado, e Satanás, que está à volta, ele se aproveita dessa situação, e ele vai fazer nós tomar um passo muito triste. Veja bem, se você está nessa situação, meus amados irmãos, eu quero dizer que Isaías diz que o olhar de Deus, ou seja, os pensamentos do Senhor, são muito mais altos que os nossos pensamentos. Aonde Ele anda é muito mais alto de onde que nós andamos. Então tudo que acontece na sua vida, não blasfeme, não fale mal do nome do Senhor, não fale mal da obra, fale assim: louvado seja o nome do Senhor, porque lá na frente o Senhor preparou algo muito especial para mim. Eu não vou ficar frustrado, eu não vou ficar decepcionado, eu não vou parar de trazer o meu dízimo, não vou parar de vir à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor lá na frente vai te surpreender. Então não fica triste. Elias começa a ficar abatido, e ele desce para o segundo degrau, Jezreel. Jezreel é uma cidade que ficava no pé do Monte Carmelo. Jezreel, meus amados irmãos, é o segundo degrau que a gente pode descer com Elias, passar pela mesma situação e aprender com ele. Acabe diz: Jezabel, Baal foi envergonhado, os profetas foram mortos. Jezabel, o Deus de Elias, foi muito superior ao nosso Deus. E Jezabel não se convence. E eu aprendo aqui que nada convence quem não quer ser convencido. Nós podemos rasgar a Bíblia para alguém, podemos fazer grandes milagres, mas se a pessoa não quer se convencer, ela não vai se convencer. Jezabel ouve tudo isso e ela fala assim: vou matar Elias.
Porém, ela bola estrategicamente, ela arma, ela arquiteta um plano que vem direto do coração de Satanás. Sabe o que é? Ela não quer matar ele agora, ela quer tirar ele de cena, porque o povo viu o que aconteceu, o povo estava ali, o povo está propenso a voltar tudo para se converter ao Senhor Deus. Mas sabe o que acontece? Ela pensa assim: eu vou tirar Elias de cena, eu não vou matar, porque se eu mato Elias, ele vira um mártir, ele vai ter mais força na sua morte do que na sua vida. Então eu tenho que tirar Elias de cena. O povo vai ficar pensando: ué, o que aconteceu com Elias? E começa a se voltar de novo para Baal. É esse o plano que ela fez. E ela, o que ela faz? Ela manda uma carta para Elias. Elias está entristecido, está propenso, ele está fragilizado, ele está um pouco decepcionado, porque Acabe não se converteu, Jezabel não se converteu. Ele está trancado na sua kitnet, no seu apartamento, na sua casa. Ele está lá, de repente bate a porta, de repente a campainha toca, e ele vai abrir, ele olha, é o Sedex 10, é o carteiro, é o mensageiro, e o mensageiro traz uma carta. E ele vai lá: pois não, o que o senhor deseja? Eu vim trazer uma carta. O senhor é o Elias? Sou Elias. Então, me dá aqui. Ele pega, tem um brasão federal. Ele pensa: é retaliação de Jezabel. Jezabel vai me retaliar agora. Ele abre a carta e está dizendo: viemos através dessa determinar que amanhã, a este horário, vai estar morto. Veja bem, Elias abre, e o segundo degrau se chama dar ouvidos à voz errada. Quando Elias abre a carta, ele lê, meu Deus, eu vou morrer amanhã. E ele pega o seu auxiliar, pega aquele que lhe ajuda, aquele moço, e ele parte em retirada. Eu vou aplicar agora, meus amados irmãos. Sabe o que significa isso? Em determinados tempos, de tempo em tempo, de semana em semana, há cartas endereçadas para o nosso endereço. Há cartas que estão vindo do inferno, se aproveitando talvez da nossa fragilidade, da nossa situação, e elas vêm endereçadas para o nosso lar, e nós não percebemos que nós abrimos essas cartas diariamente. E eu vou trazer a luz da sua consciência. Sabe o que significa? Quando você abre uma carta e diz assim: a sua filha está com câncer. É uma carta recebida do diabo. Você abre a carta e está dizendo assim: você está desempregado, você está falido, você está divorciado, o seu casamento está no fim, a sua vida financeira acabou, a sua empresa está falindo, você não vai viver, amanhã você vai estar morto. Isso é uma carta do diabo. As pessoas abrem, mas eu quero dizer, o Giovanni recebeu uma carta dessa, né, Giovanni? Isso é uma tristeza, isso vem, mas sabe qual é o diferencial? Não é você ler a carta e partir em fuga, é fazer que nem o Giovanni fez, é fazer que nem o tio Nele fez. Começa a fazer isso aqui, ó. Coloca o joelho no chão e começa a escrever uma resposta. A resposta vai endereçada lá para Satanás e vai dizer: eu não acredito nessa palavra. O Senhor Deus tem uma nova história para mim. O Senhor Deus vai trazer cura. O Senhor Deus vai trazer restauração para o meu lar. A minha firma não vai falir. Os meus filhos não vão ficar drogados. Sabe por quê? Porque você pega essa carta e joga fora, e você reescreve uma outra que vai endereçada a Satanás, dizendo: eu não acredito nessa palavra. E eu conto um testemunho. Glória a Deus. Mês passado, eu recebi uma carta dessa. Falei isso na quinta-feira. Eu acessei o meu computador e eu passei no concurso. Em maio, eu vou ser um policial. Eu passei no concurso, o meu nome estava lá, constando como normalmente deveria estar. Um determinado dia, em dezembro, eu acesso o computador e eu olho, o meu nome está dizendo assim: reprovado. Caiu a minha casa. Eu fiquei triste, o meu semblante caiu. Eu não fui trabalhar, eu fiquei muito triste. Eu comecei a ficar assim, ó, abatido. Eu comecei a acreditar nessa voz, acreditar nessa carta, e eu fui ficando muito triste. Se tivesse culto naquele dia, eu não tinha vindo. Eu fiquei triste, mas de repente, lá na minha mente, uma voz falou assim para mim, que não era a vontade do Senhor, era uma carta. Por isso que eu te digo para você que a gente vai vivendo o que a gente prega. Era uma carta de Satanás, que eu não deveria acreditar naquilo. Então o que eu fiz? Eu fiz uma outra carta, e essa foi uma carta redigida mesmo, dizendo, questionando a organizadora do concurso e o comando da polícia militar, questionando que eu não aceitava e o que eu queria, que eles revissem a minha situação. E eu peguei essa carta que eu escrevi, orei, fui lá no correio. Quando eu estava chegando no correio, eu lembrei de uma coisa: não, eu
preciso pedir a bênção do meu pastor. Eu tiro a carta, eu venho, entrego para o pastor Augusto levanta a carta. Eu não vou esquecer o que o Senhor falou para ele. Ele falou: Senhor Deus, se for a tua vontade, que esse papel chegue lá e que as coisas aconteçam. Ele começou a orar. Eu peguei, coloquei no correio e foi. De repente, determinado dia eu acesso o meu computador e está dizendo assim: Edson, aprovado. Você sabe o que é isso, meus amados irmãos? Quando você é reprovado em um concurso, você não retorna mais. Mas quando o Senhor Jesus Cristo está na tua história, você retorna, você é curado, você não falha, você tem a sua família reunida, você tem uma vitória nas suas mãos. Então, se você receber uma carta dessa essa semana, rasgue ela. Não acredite naquela palavra, acredite naquela que você vai escrever aqui, ó, orando. Elias acredita naquela palavra. Vou tomar um pico assim. Elias, ele recebe a carta e ele não fez como você fez, nem como você vai fazer, nem como Giovanni fez. Ele não vai orar, buscar o Senhor e escrever outra. Ele fica mais abatido ainda e vai para Berseba. Berseba, meus amados irmãos, é o terceiro degrau que Elias pisa. Sabe o que significa? Perder as forças. Eu falei isso aqui no dia da ceia de Natal. Ele vai para Berseba, ele passa lá e o seu auxiliar está junto. Quem sabe da história sabe que sempre anda um moço. O moço, quando Elias precisava lavar os pés, era o moço que estava lá. Quando Elias precisava de uma coisa, Elias falava: ô auxiliar, vem aqui e faça isso. Era alguém que me auxiliava, que trazia algum conforto, que trazia algum auxílio na hora que ele precisava. Elias pega um moço e vai para Berseba. Chega em Berseba, Elias deixa o moço em Berseba e Elias continua sozinho. Duas hipóteses, como eu já falei, por que Elias deixou o moço ali? Primeiro, porque se achasse o moço, não achava Elias. Elias então sobreviveria. Perguntariam para o moço: olha, aonde está Elias? Não sei, ele seguiu por aqui, não sei, sumiu, eu não vi mais ele, eu deixei de ser auxiliar dele. Segunda hipótese, achando Elias, não acharia o moço, então o moço sobreviveria, Elias então morreria e o moço se salvaria. Mas sabe o que representa isso nas entrelinhas, na mensagem aplicada para nós? Ele está dizendo assim, ó: todas as vezes que a Bíblia fala de força, ou seja, de moço, de jovem, ele está falando de força. Ou seja, vos escrevi jovens porque sois forte. Então a Bíblia está dizendo: quem tem um moço do lado tem força. Então Elias está passando ali terceiro, ele deixa o moço ali e ele continua sozinho. Ele está dizendo para nós: exatamente aqui as minhas forças acabaram. E ele continua fragilizado, fraquinho, mais fraco ainda, e continua. Sabe o que representa para nossas vidas? Nós temos um moço que nos acompanha. O nome dele é Espírito Santo. Todos os dias, quando você levanta, ele já está acordado do seu lado. Quando você vai dormir, ele fica de vigília do lado de você. Quando você está triste, ele traz alegria. Quando você está empoeirado da estrada, de caminhar, ou seja, as dificuldades, os pecados, ele te limpa, ele é auxiliar teu que te ajuda. Então não perca o moço, não entristeça o Espírito Santo, não deixe o moço em Berseba, que você sozinho você não vai sobreviver. Eu quero dizer para você e afirmar: talvez você chegou aqui e poderia ter dito nesse dia: hoje as minhas forças acabaram, eu não tenho mais força contra esse vício, contra essa tentação, eu não tenho mais força contra essa luta. Você está deixando o moço em Berseba. Não faça isso. Convida ele para continuar contigo. Não deixe o moço em Berseba. Tome essa palavra em nome de Jesus. Tome essa palavra. Não deixe o moço em Berseba. Não deixe o Espírito Santo. Louve a ele. Nas dificuldades, levante a mão. Na adoração, levante a mão. Em todas as situações da sua vida, não deixe o moço para lá. Sempre adora o Senhor, que você vai ter força para continuar. Elias deixa o moço e ele continua para o quarto degrau. O quarto degrau é o pé de zimbro, lá no deserto. Elias está fragilizado, Elias está entristecido,
agora o moço não está com ele, ou seja, ele está sem força, ele está no deserto assim, porque está faltando glicose, ele não consegue se alimentar, o calor está causticante, ele fica pensando, sombra, eu quero uma sombra, e ele vê um pedezinho, ele vai lá, fraquinho, senta e ele dorme. Quando ele dorme, meus amados irmãos, isso tem uma aplicação para nós. Quem dorme perde a noção de tempo e noção de espaço. Quando alguém está dormindo, de repente ele acorda, ele não sabe que hora que é. A primeira coisa que ele vai é para o celular, desbloqueia e vê a hora. Vai para o relógio, é 7 horas da manhã, não perdi o horário. Às vezes levanta meio-dia e pergunta, nem sabe que é meio-dia, pergunta, mãe, que hora que é? É meio-dia, você passou o dia inteiro dormindo quase. Sabe por quê? Quem dorme perde a noção de tempo, não controla mais o tempo. Então, às vezes, meus amados irmãos, pode ser que alguém aqui esteja nessa situação. Ficou fraquinho, o Espírito Santo está sendo deixado de lado, e ele está chegando e ele está dormindo. E nem sabe que hora que é. E não é 15 para as 9. Sabe que hora que é agora? É quase meia-noite. Sabe o que vai acontecer à meia-noite? O céu vai se abrir e Jesus vem buscar a sua noiva. Então nós temos que nos manter acordados, nós temos que ficar na presença do Espírito Santo, não dormir, não acochambrar, como diz, não ficar alheio, ou seja, perder a noção do tempo. E quem dorme perde a noção do espaço. Acorda. Onde eu estou? Até a mente olhar para os lados e jogar uma informação dizendo que ele está no quarto dele, ou que ele pousou lá na sogra dele, e agora ele, estou na minha sogra. Ele acorda, estou no sofá. Perde a noção de espaço. Então, se alguém aqui, ou se eu por vir, Deus me livre, ou alguém aqui venha dormir um sono espiritual, perde a noção de espaço. Sabe o que é? Não vê mais a obra do Senhor, que precisa de ajuda, de auxílio. Não depende, mas precisa que pessoas venham aqui e dê a mão e alavanque a obra. As pessoas que estão dormindo perdem a noção de espaço, não vê que tem pessoas necessitadas dos lados, não vê que aquele bêbado na rua precisa de uma palavra de auxílio, uma palavra de esperança, não vê que aquela pessoa que está quase separando precisa de uma palavra e dizendo: o Senhor Jesus Cristo vai resgatar vocês de novo, Jesus Cristo vai trazer novamente a esperança para você. Então, meus amados irmãos, não vamos dormir. Amém? Eu vou para o último, quinto legal. Quando ele está dormindo, o anjo acorda ele se alimenta e vai caminho. Ele vai lá para o Monte Sinai. O Monte Sinai foi onde o Senhor Deus revelou as tábuas da lei, a lei para o povo, a lei mosaica. Lá foi intitulado que era a casa do Senhor, a casa de Deus. Elias parte para o Monte Sinai, mais para o extremo sul. Veja bem, ele estava numa montanha, agora ele está indo para o extremo sul, ou seja, está descendo. Ele está lá no extremo sul e ele acha uma caverna no Monte Sinai. E ele entra naquela caverna. Sabe o que representa para nós? Às vezes nós dentro da igreja se enclausuramos em depressões, se enclausuramos em problemas financeiros, e nós entramos numa caverna, dentro da casa de Deus, porém numa caverna. Elias chega lá, ele olha, não tem saída para frente, rocha para os lados, rocha para o outro. Ele olha para trás, a entrada aonde ele teve acesso, porém todos os problemas, Acabe, Jezabel, a carta, está tudo lá. Ele não pode, ele não tem mais saída. E ele começa: eu quero morrer. Meus queridos irmãos, talvez uma depressão pegou você, um problema com droga, um problema, eu não sei qual é o problema, mas talvez você está tão triste, tão debilitado, que você está até querendo morrer. Mas eu quero dizer, o Senhor Jesus Cristo vai te dar vitória. Ele vai te tirar dessa situação, dessa caverna. Ele não quer ver você morto. Talvez quem está do teu lado, talvez aqueles amigos estão até felizes com a sua derrota, mas o Senhor vai transformar esse cativeiro em liberdade. Elias está lá, de repente o Senhor se apresenta para ele: chama Elias para fora. Elias vai, Deus faz algo nos céus, faz cair raios, trovões, faz algo maravilhoso acontecer. E Elias olhando, a terra treme, o vento sopra, ele vê coisas muito espetaculares lá, porém a única coisa que ele não vê é Deus. Sabe o que Deus estava falando para ele? Está fazendo Elias passar pela mesma situação que
que ele passou. Ou seja, o povo não se convenceu por aquilo que ele viu, por aquilo que eles viram. Elias está olhando e não vê Deus, não se convenceu, não viu que Deus estava ali. Deus está dando uma lição para Elias. De repente, Elias volta lá para dentro da caverna e uma voz meiga, suave, uma voz tranquila, fala assim: Elias, o que fazes aqui, Elias? Sabe o que significa isso? Se fosse falar para mim assim, prepara aí a descida de Jesus Cristo aí em Medianeira, eu ia fazer algo extraordinário. Eu ia fazer algo que, se eu tivesse condições, algo que o povo ficaria muito encantado. Mas Deus está dizendo para Elias: Elias, eu não estou nos espetáculos, eu estou na calada, naquela voz que você vai para casa, sabe? Quando você vai para casa, o Espírito Santo, a palavra do Senhor vai falando contigo. O que fazes nessa situação, meu filho? O que fazes desviar? O que fazes aqui? A pessoa está lá naquele bailão, de repente, o que fazes aqui? Aquela voz meiga, tranquila e suave. O Senhor Deus não está nos estardalhaços, no show. A maravilha do Evangelho é quando a gente abre a Bíblia, fala para alguém, ela vai para casa e a palavra começa mansa e suave. O que fazes nessa situação, Elias? De repente Deus fala: Elias, volta por este teu caminho. Veja bem, volta por este teu, não é meu caminho, foi você. E Elias retorna. Quero convidar a igreja. Posso colocar de pé, porém não vou orar, eu só vou encerrar. Deus fala: Elias, volta por este teu caminho. É a mesma coisa quando João escreveu aquela carta e dizia assim: volta para o primeiro amor, sobe novamente, volta a praticar aquelas primeiras obras. Eu quero dizer para ti essa noite, meus amados irmãos, quer sair talvez dessa caverna, quer sair dessa dificuldade? Volta ao primeiro amor, volta a orar na conexão do céu. E a terra é aqui, é no joelho, é na oração. Você move o céu em seu favor. Eu quero dizer, para sair, volte ao primeiro amor, retorne à casa do Senhor. Talvez você tenha praticado alguma coisa que o Senhor ficou triste, o Espírito Santo se entristeceu, mas ainda há tempo para você. Restabeleça a sua situação, volte por esse teu caminho, retorne a praticar as primeiras obras. Amém? Que a igreja receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu estava longe do caminho. Onde está alguém que precisa de uma oração específica nessa noite? Saia do seu caminho. Tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto, não perigo, nele serei as suas mãos. Tem alguém que precisa de uma oração?
Você precisa também, pode vir, venha, o Senhor está aqui com os braços abertos. Eu sinto o Filho do Espírito Santo aqui. Aleluia. 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 Venha receber a tua vitória. Glória a Deus. Não te deixe levar os desânimos que o inimigo tem colocado no teu coração. Hoje é a noite da tua vitória. Aleluia. Venha mandar aqui a tua vitória nesta noite. Ora mais, Jarabadaias. Aleluia. 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 Ele quer se fortalecer nesta noite. Aleluia. Abre o teu coração para Deus. Ele tem algo precioso para a tua vida nesta noite. Glória a Deus. Não tem mais ninguém como orar por esses irmãos. Aleluia. Aleluia. Tem mais um pai. Pode vir. Pode vir. Jesus quer te fortalecer. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar pelos irmãos. Esses dias, muitos irmãos têm ficado hospitalizados. E parece aí uma epidemia. Muitos irmãos da nossa igreja. Temos também o irmão Silva, evangelista. Eu sei Silva, também passou por uma cirurgia. São muitos irmãos que precisam das nossas orações. Eu gostaria de pedir a você que está aí bem, saudável, Deus te abençoe. Você ajudar esses irmãos agora, levantando uma das suas mãos. Levante. Nós vamos fazer uma fervente oração. Aleluia. Deus vai fazer coisas tremendas aqui nesta noite. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua fazendo milagres, ele continua fazendo maravilhas. Ai, canta, aleluia, 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 aleluia. Algemas estão caindo. Aleluia. Oh, Deus está fazendo coisas tremendas aqui à noite. Deus está dando vitórias aqui. Deus está dando livramentos aqui nesta noite. Ele está com as suas mãos estendidas. Oh, Ele está curando feridas, cicatrizes, calma. Satanás tem tentado atacar vidas nesses últimos dias. Quantos têm sido vítimas de Satanás? Mas nesta noite, Jesus está restaurando vidas. Ele está trazendo o seu alvo. Ele está criando